Quarto simpósio do mercado de café certificado aqui em Monte Carmelo, Cerrado Mineiro. Presença da voz do café, Marcos Magalhães, está aí fazendo um trabalho fantástico de informação de mercado e análise, as análises semanais aí, as análises diárias, né? E Marcos, mercado de café tá quente, tá aquecido, cai, sobe, falta água, tem muito calor. Como é que você faz essa análise aí diária? Como você junta todas essas coisas aí para dar uma receita, o Marcos? Primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Realmente o mercado do café em 2014 foi assim, desafiador. Tivemos muitas aventuras climáticas e mercadológicas que enfrentamos, onde o mercado ele não seguiu a lógica, as estatísticas deram errado e as apostas não vingaram. Então, realmente, o que prevaleceu em 2014 e que deve prevalecer em 2015 é o fator climático, é a imprevisibilidade climática, e isso gera uma imprevisibilidade produtiva, não só em Minas, quanto em todo o contexto nacional. As bolsas internacionais vêm subindo baseado nesse fator climático. Não acredito que desenhe uma curva de baixa, porque enquanto não chover, não cai, e mesmo que chova, a chuva, pelo momento que ela poderá cair, não terá força suficiente para reverter todo o estresse hídrico que se tem nas lavouras. Então eu acredito que o momento é interessante, o momento é desafiador. Acho que nós temos um futuro pela frente no que se refere a preços promissor, mas no que se refere à produção, com muitas incógnitas. Tem muito mais perguntas do que respostas para ser respondidas, quem sabe aqui no simpósio da cafeicultura em Monte Carmelo. Estou aqui para tentar ajudar a desvendar esse futuro da cafeicultura. Marcos, nós tivemos aí uma falta de enchimento do grão, com isso aí, Cochupé falou em 30%, outras regiões caiu menos, outras mais, Cerrado 12%, 20%, caiu. Em termos de números, de realização, você já tem alguma ideia realmente dos números mais reais, do que quebrou essa safra? Olha, dados oficiais não se tem. O que se tem são divulgações por parte de cooperativas, grandes produtores, que dão em conta entre 25% e 30% nas regiões onde o clima foi mais forte. Eu falo de cadeira porque nós vivemos essa realidade produtiva que Minas Gerais vive hoje no Espírito Santo no verão de 2012 para 2013. As pessoas iam a campo, viam aquela árvore cheia de grãozinho de café, mas quando o café foi serpilado, não tinha grão dentro da casquinha. E quando tinha, ele não deu peso. Então a quebra da safra do Conilon de 2012 para 2013, nada mais foi o que aconteceu em Minas esse ano. Ou seja, a quebra não foi no que se refere visualmente no volume, mas foi muito mais na renda na hora de pilar esse café. E para 2015, com esse solão que nós estamos aqui em Monte Carmelo, acima de 35 graus, realmente deixa muito mais perguntas do que respostas no ar. Fisiologicamente, o café deu uma quebra porque ele não encheu direito. Então o que acontece? Se ele não encheu direito é porque a planta travou e não conseguiu ter água suficiente para encher, ok? Se ele não encheu, ele não cresceu, não vegetou. Então nós temos aí a perspectiva de uma quebra maior ainda para o ano que vem. O mercado reflete isso ou o mercado é especulador e não olha isso de forma nenhuma? Tem que olhar. Se nós fizermos um paralelo do que era em 2013, em setembro, outubro de 2013, e o que é hoje, nós vamos ter a condição de afirmar que os preços são muito melhores, já refletindo uma realidade nova de preço. Aí você me diz, Marco, o que vai ser em outubro de 2015? Eu falo, olha, possivelmente vai ser um pouco melhor do que é hoje, mesmo porque alguns negócios de futuro já estão saindo, balizando no mesmo preço. Agora, temos que ver como é que vai ser o veranico, como é que vai ser a entrada de safra do ano que vem, para nortear. Mas tudo leva a crer que como a árvore nessas regiões produtoras, onde o clima foi mais feroz, não cresceu, com certeza vai comprometer o aspecto produtivo dessa região para o ano que vem. Então, 2015 vai ser um ano recheado de grandes emoções, eu acredito de preços interessantes e adrenalina nas alturas. Para o produtor que está nos acompanhando, está nos assistindo, o que os fundos hoje estão apostando? Eles estão vendidos ou estão comprados? E o que significa isso aí para o produtor entender? Olha só, tem sido percebido no mercado nas últimas semanas, como tem uma possibilidade de chuva, que alguns estão especulando com isso agora para final de outubro, eu praticamente não acredito nisso, mas tem gente especulando com isso.
Então, alguns fundos, na derrocada da última semana, dos últimos 10 dias, os fundos saíram vendendo, o que ocasionou a última baixa, quando o mercado foi lá a 2,17, voltou a 2,01, 2,02 e hoje voltou a 2,21. Então, nessa derrocada, foi nessa expectativa de chuva. Mas o que se viu foi o seguinte, fundos vendendo e comerciais comprando. Então, os comerciais que vivem realmente do dia a dia do negócio estão com a postura em Nova York muito mais compradora do que os fundos, porque os fundos acreditam numa premissa de sobra de café, de chuvas abundantes e que literalmente isso não existe. Mesmo chovendo, não recupera mais nada, né? Não, a chuva agora em outubro e novembro é um paliativo, só para tampar o calor. Daí a dizer que a árvore vai crescer e gerar uma safra do ano que vem promissora nas regiões assoladas por essas altas temperaturas, é falar uma besteira muito grande, uma falácia, isso não existe. Isso agora sou eu que estou falando, Antônio Sérgio. Só duas pessoas acreditam nisso, os fundos e o ministro da Agricultura, né? Olha, aí essa parte política eu não vou me meter, mas realmente eu não acredito. A visão agora, como você mesmo diz, do Marcos Magalhães, é que infelizmente as chuvas não deverão cair, que infelizmente a safra do ano que vem nas regiões de Minas Gerais estão comprometidas e que, bem ou mal, ano que vem vamos ter preços remuneradores, mas infelizmente não com uma produção proporcional para gerar renda no interior, porque se preço sobe é porque não tem café. A brincadeira, todo mundo sabe que é do mercado, sabe que o ministro andou falando aquela besteira lá que não devia ter falado na hora errada, que a chuva chegou, voltou, e todo mundo conhece a afirmação do ministro. E depois ele mesmo desmentiu ela. Aliás, tentou remendar. Marcos, produtor, cara, se rala pra caramba, produz, tenta produzir, segura até na safra. A hora que chega as contas da safra, ele tem que vender. Passa a safra, o preço melhora. Como é que está hoje em termos de venda, em termos de comercialização? Tem ainda café no mercado para ser vendido? O produtor está fazendo vendas agora com esse preço acima de 500 aí? Como é que está isso aí? Olha, café no mercado existe, mas ele é aquém do que todo mundo acha que tem. Eu acho que toda vez que o mercado indica alta é o momento do produtor vir ao mercado diluindo riscos, pondo dinheiro no bolso. E sempre lembrando que temos que fazer sempre um comparativo do que era um ano atrás e do que é hoje. Se nós fizermos esse comparativo, nós vamos chegar à conclusão que o preço do café hoje é melhor do que era, mas indica que pode ser melhor no ano que vem. Mas eu acho o seguinte, se o produtor precisa de dinheiro, toda vez que o mercado encana alta, ele tem que vir ao mercado vendendo café, pondo dinheiro no bolso e gerando economia. Apostar em café 100%, todas as suas fichas num jogo só, é muito perigoso. Diluir riscos tem que ser a meta e o lema do cafeicultor inteligente. A semana passada o café deu aquela estilingada, não estava tendo negócios de compra. Está tendo? Como é que tá esses dias aí agora? Não, inclusive até falei semana passada, vamos lembrar o seguinte, nós subimos em 30 dias 4 mil pontos. Saímos de 180 para 220. Então o mercado precisa de um período para se acomodar dentro dessa nova realidade. E essa acomodação ela vai desde o encurtamento ou alargamento dos diferenciais, vai do financeiro disso tudo, que quem está operando em bolsa tem que margear as operações, e ainda existe a perspectiva de chuva que alguns estão especulando. Então essa conjugação dos fatores colocou os compradores numa posição defensiva para esperar uma melhor claridade do mercado, para daí voltar comprando alguma coisa. Mas do outro lado, nós temos um produtor totalmente retraído, apostando nas suas verdades, e que bem ou mal é uma queda de braço que foi formada. Vamos ver quem vai sair ganhando disso, mas o resultado dessa queda de braço a gente deve ter no máximo em 20 dias. Nós do Cerrado do Café, conhecemos o homem como a voz do café, né? Mas nós conhecemos a outra faceta do Marcos, que é o homem do clima, né? Do tempo. Agora eu quero ver. Você deu uma pincelada, eu deixei quieto e ainda vou entrar nela agora. Você não acredita de chuva para final de outubro? Você acredita em chuva para quando na área de café? Olha, que pergunta difícil que você me fez, hein? Olha, pela visualização que eu tenho do satélite hoje, inclusive, a gente pode ter agora no dia 22 e 23 uma pequena chuva na zona da Mata Mineira, no sul do Espírito Santo, um pouquinho de São Paulo, passageira, não representativa. Triângulo Mineiro, infelizmente, sul de Minas, infelizmente, não estão sendo esperadas chuvas representativas nem chuvas generalizadas. Pode chover no município ou no outro, mas assim, molhou, recuperou o estresse hídrico, isso eu não acredito, infelizmente. Tanto o problema das cidades quanto do campo, no que se refere aos seus abastecimentos, a recuperação do estresse hídrico, é um problema de difícil solução e sim tem um futuro pela frente. Eu não acredito, se ninguém ficar bravo comigo, que tenhamos em 2014 nenhuma grande chuva pela frente. O que tiver é chuva para amenizar o calor e tampar a poeira. Chuvas torrenciais, não acredito nisso nos próximas semanas, quiçá aí 30, 40 dias. O pessoal da Climatempo de Belo Horizonte, o Rui Bran, que é um
não vai sair. O cara que entende de clima em Belo Horizonte faz análises climáticas. Previu a chuva mesmo para valer, como você disse, apenas para finalzinho de novembro e início de dezembro, a nível de Minas Gerais. Eu acabei de falar. Quer dizer, as próximas semanas, 30, 40 dias, eu não vejo chance de chuva. E com detalhe, essa massa de ar quente que está na região estacionada, ela é de um mau humor incrível. Tem dia que você acorda, olha no satélite, ela está pequenininha. Aí você vai dormir, ela já cresceu outra vez e impede que as massas frias subam. Então, o que a gente consegue ver no horizonte, infelizmente, ainda é um cenário de extremo calor, ainda é um cenário de chuvas irregulares e esparsas e um cenário bem ou mal de bolsas sendo sustentados em função desse cenário. Citando o meu exemplo, que eu estou em Rio Paranaíba, nós estamos com déficit hídrico lá pela estação meteorológica da COSPED de 268 milímetros. O que é necessário de chuva para que se reverte isso aí e caiamos numa normalidade? Quanto tem que chover para poder normalizar isso aí? Olha, só pergunta difícil. É a mesma pergunta que fala assim, o que precisa de cair de água para recompor o famoso reserva Cantareiras em São Paulo, que está hoje em 4,5%. Só um dilúvio, né? Porque realmente, não só um dilúvio, mas a manutenção de um quadro climático. Ou seja, não é chover hoje 100 milímetros e amanhã fizer sol. Não, é melhor chover todo dia 20 durante um mês para você ter um quadro climático que favoreça a recomposição desse estresse hídrico no interior, o que infelizmente não vai acontecer. Está quase chegando onde que eu quero perguntar. Nós temos aí um déficit de 300 milímetros. Mais uns 40 dias aí vamos passar de 300. Com quanto tempo as lavouras de café vão estar normais? 1 ano, 2 anos? Cara, sinceramente é uma pergunta difícil de responder, porque como eu não sei quando vai chover, eu não sei quanto tempo que ela vai voltar a se recuperar. Temos que lembrar que no mínimo 1 ano a 2, se houver um ciclo de chuva regular e compatível às demandas que se necessitam. Mas a gente não tem como afirmar hoje que vai chover ano que vem. Só lembrando, essa chuva que os meteorologistas estão esperando para final de novembro, elas estão sendo cantadas desde a primeira quinzena de setembro e não vem acontecendo. Não, agora chove. Não, agora chove. Não. Então já estão falando em final de novembro. Então, assim, quando que chove? Eu não sei. Então, realmente, enquanto não tiver uma regularidade desse quadro climático, a gente não pode mensurar quando que as lavouras voltam à sua normalidade. Com detalhe, café é uma cultura perene. Café não é soja, café não é milho, que você faz de 6 em 6 meses. Café é uma cultura de anos. Então, se um problema hoje sério climático que compromete a produtividade, a solução desse problema é para 2, 3 anos, nunca menos que isso. Uma informação que eu acabei de captar agora com o Serginho. Ele disse o seguinte, das lavouras dele são 100% irrigadas, ele esqueletou 70%, só sobrou 30%. Esse esqueletamento que eu estou vendo aí no Cerrado, a gente está até vindo hoje, eu vi em larga escala. Isso aí também já vai dar uma influência em mercado, no mínimo para o ano que vem, talvez para o próximo, para 2016, né? Lavouras que foram esqueletadas em 2014... a gente tem que ter o pé no chão para falar que só produz em 2016, né? Não tem lógica pensar que vai produzir em 2015. Então, se nós tivermos esse comprometimento do clima, com esse esqueletamento que se teve em algumas regiões produtoras de café, não tem como a gente não imaginar um 2015 complexo no que se refere a abastecimento, produção e preço. Não tem jeito. E é preços a níveis mais elevados? Olha, se tudo caminhar para onde está mostrando o mercado, e se as verdades do que eu acredito forem confirmadas, eu acho que sim. Mais alguma coisa? Só desejar a todos um bom evento. Estamos à disposição como a Voz do Café aí, levando informação de vocês todos os dias. Okay. Muito obrigado, Marcos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado.